chegou a hora de falar sobre compiladores. Coleguinha, naturalmente nós não escrevemos linguagem de máquina, somos seres humanos. Então, naturalmente, nós temos que ter um processo de conversão do nosso código humano para um código de máquina. Então vamos lá. Então eu programo em uma determinada sintaxe. Posso estar programando em C, C++, Perl, Python. Bom, e naturalmente muitas outras. Então nós temos a possibilidade de pegar essa linguagem com essa sintaxe bem humano e naturalmente converter ela em algum binário. E sim, Python dá para se fazer binários, né? Procura um tal de PyInstaller. Bom, vamos ver aqui os tipos de compiladores. Nós temos vários tipos de compiladores, fornecedores diferentes. Alguns utilizam uma virtualização de aplicação, como alguns, por exemplo, como o C#. A maioria deles é projetada para converter então um código humano para um código lá que a máquina vai compreender. Naturalmente que nesse processo nós temos algumas etapas. E uma das etapas é o linker do meu programa que eu estou compilando e o sistema operacional alvo do meu programa. Bom, então você não vai conseguir compilar, por exemplo, no Linux, um programa nativo Linux para rodar no Windows e nem do Windows para o Linux. Embora existam algumas bibliotecas que você consegue fazer compilação multiplataforma, mas aí, cara, é uma gambiarrada infernal. Beleza? Bom, e aí nós temos agora a seguinte, assim, não é bem uma guerra, né? Nós temos os amantes do interpretado, ou seja, o cara que faz o script. Eu sou um deles. Eu faço mais scripts ao longo do meu dia do que realmente eu programo algo que será compilado. Por exemplo, Python, por exemplo, PHP, entre outros. Está cada dia mais raro o dia que eu abro lá o meu Qt e começo a programar em C++. Ou quando eu abro o terminal e começo a programar diretamente lá no C++. Bom, eu acredito que isso vai ficar para o passado. A vantagem do script é que você rapidamente, sem precisar de um procedimento muito complexo, você edita e altera o que tiver que alterar. Ponto final. Legal? Isso é importante. Lembrando que é muito mais rápido e muito mais fácil você executar algo que está na linguagem de máquina, porque máquina entende máquina, do que você pegar o script, executar o interpretador que o interpreta. É muito mais difícil você ter que executar um programa, então, que interpreta um script. Trava a língua agora, hein? E desses executores, desses interpretadores de script, você tem o Bash, o CSH, o KSH, o SH, o ZSH, o Dash, o Python, o PHP, entre tantos outros. Tantos outros. Beleza. Algo que vocês provavelmente já viram eu fazer. Então vamos lá, vou abrir aqui um terminal. Vou aplicar um zoom aqui. Bom, então quando eu crio por exemplo, um script no meu script.sh, eu tenho que na primeira linha colocar um tal de shellbang, de /bin/bash, certo? O que é essa linha? Essa linha, veja, isso é um script, isso não vai ser convertido em um programa, uma linguagem de máquina. Então, como que o sistema operacional sabe qual interpretador vai conseguir entender esse texto que vai estar aqui? É um texto humano.
Então, o sistema operacional, ele pega essa primeira linha, que tem o shellbang, tá? Então, ele carrega esse programa executável e passa o meu script.sh como argumento para o bash. Então, o bash executa, na verdade, interpreta e executa os comandos que ele interpretou. Da mesma forma, todos esses. Legal? Mas vamos aqui, então, ver como que é um programa realmente criado. Vamos utilizar o GCC, tá? Classicão do projeto GNU. Nós vamos fazer esse programa aqui naturalmente em C, e aí nós vamos passar por um procedimento. Primeiro é um pré-processamento. Bom, então quando você escreve o teu código, ele tem que ser pré-processado, localizado a árvore sintática, dicionário de palavras, no caso, nome de variáveis, nome de funções, entre outras coisas. Então ele faz uma análise sintática, faz uma análise ali então do dicionário de palavras reservadas e, bom, se tudo tiver certinho, então ele passa por um compiler que vai transformar o meu código fonte, escrito em linguagem humana, como esse aqui. Cadê? Como esse aqui, tá? Ele vai passar esse cara aqui para assembly. Bom, legal. O assembly eu posso executar? Sim, eu posso executar o assembly. Mas não fica muito legal. Então, geralmente, nós precisamos de chegar numa linguagem que a máquina compreenda aqui embaixo, tá? Ainda não está legal. É um intermediário. Pego o meu assembler, meu código assembly, e passo por um procedimento chamado assembler. E aí ele vai gerar uma pancada de arquivos .o. Esses arquivos .o são artefatos. Esses artefatos são códigos, são, como eu posso dizer, rotinas. Vai gerar uma pancada de arquivos .o. Eu não posso os executar. Legal. Tá. Agora eu preciso de juntar as bibliotecas do sistema operacional, e vocês já utilizaram as bibliotecas do sistema operacional. Eu preciso de jogar as bibliotecas do sistema operacional e os arquivos .o dentro de um processo chamado linker. Então eu gero uma linguagem de máquina para esse sistema operacional. Veja, quando eu faço isso aqui, eu tenho duas formas de jogar uma biblioteca num programa, tá? Preste atenção. Eu posso aqui em cima injetar o código da biblioteca no meu programa. E aí o meu programa vai ficar gigante. Bom, vai ficar um assembly monstruoso, tá? Vai gerar uma pancada de .o, mas porém eu vou ter menos biblioteca do sistema operacional dependente aqui. Esse passo. Quer dizer que, naturalmente, o meu executável ele é menos aderente a um sistema específico, ou seja, ele é mais genérico. Entendeu? Quando eu evito de colocar as bibliotecas aqui em cima, injetar as bibliotecas aqui em cima no meu código, e eu praticamente eu faço link às bibliotecas já compiladas no sistema operacional, ou seja, eu não injeto código de outras bibliotecas, é que eu posso ter, né, o código, ou eu posso ter ele já compilado. Quando eu faço referência ao compilado, aqui embaixo em library, ele vai adicionar então a referência a algo compilado. Então você vai estar mais aderente a um sistema operacional muito específico. A tal ponto de você, tipo assim, só roda isso no Debian, ou só roda isso no Fedora. Nesse nível. Beleza? Então, cara, temos sim alguns problemas no mundo Linux com relação à compilação. É muito complexo a compilação. No mundo Windows, a compilação é muito fácil. Por quê? Geralmente o núcleo do Windows dura 11 anos, 10 anos, 11 anos. Então, se você não é programador, você não sabe. Então, eu vou te explicar. Sempre que você faz um produto novo, você gasta muito dinheiro. Então, você tem que passar alguns anos ganhando dinheiro.
Então, se você fica toda hora construindo algo novo, você nunca ganha dinheiro. Então, você para, começa a ganhar dinheiro nos próximos anos. Por isso que o core do Windows demora tantos anos para evoluir, tá? 10 anos, né? Veja o Windows XP, veja o Windows 7. Então, o que acontece? Veja a própria linha 9X, né? No mundo Linux, cara, eu tenho um grande problema, que eu tenho uma pancada de gente construindo a todo momento. Não tem esse pensamento. Bom, vamos lá. Cara, eu vou dar um curso para vocês de forense, tá? Lá no cursohacker.com.br, cursohacker.com.br, curso de forense. No curso de forense, nós fazemos extração de hexadecimal e strings. É possível compreender que tipo de programa é esse, que palavras tem aqui dentro, dá para às vezes extrair URL, IPs, tá? Aqui dentro. Então, lá no curso eu vou mostrar para vocês o resultado da compilação. Legal? Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos ter aqui um programinha, né? Eu não queria fazer nessa máquina que eu estou, porque, bom, muito lixo, né? Então vamos lá. Meu programa, nano, programa.c, legal? E aí aqui, vamos lá, vamos pegar, vamos jogar o include. Opa! O include stdio.h, tá? O Linux, ele não é o Windows, lógico. Então, você vai encontrar no Linux tudo que naturalmente, todo o código do Linux está no Linux. O código, além dele em binário, você encontra no Linux ele todo em código lá dentro. Você pode simplesmente importar essas bibliotecas, incluindo as bibliotecas do C++. Então, eu estou incorporando o stdio.h dentro do meu código. Eu não estou fazendo referência ao binário. Estou puxando o código. Então, vai ficar bem grande isso aqui. Int main. Legal? E aí, eu aprendi que a melhor forma de você nunca esquecer as chaves é você já abre e fecha a chave. Eu aprendi isso. Printf. Bom, Botafogo é uma bosta. Não seja botafoguense. Legal? E nem deixe seu filho virar o botafoguense. Ok? Deixei aqui toda a minha raiva, toda a minha revolta com relação ao Botafogo. Legal? Beleza. Então, vamos finalizar aqui o main. Tá ok? Legal. Ctrl X, Y, ok. Acabei de fazer um programa muito simples. Legal? Eu vou colocar esse cara aqui no topo sempre. Talvez eu vou ter que instalar o G++, porque essa distribuição Linux ela é toda restrita. Sudo apt install G++, tá? Bom, e o GCC já está instalado também. Os dois compiladores estão instalados. Legal. Então, primeiro passo que nós temos que fazer aqui, tá? É pegar e fazer tipo um pré-processamento dessa história toda. Clear. Então, GCC, tá? traço E, ponto barra. Eu chamei de programa, né? Programa C, traço O. Traço O maiúsculo ou minúsculo? Cara, eu esqueci, acho que é O minúsculo. Beleza? Barra programa.i. Legal? Bom, vamos lá. Programa.i. Pera aí, ô minha Nossa Senhora. Pera aí, coleguinha. Tá explicado. Ó que vacilo, pô. Aqui é na raiz, cara. Viu por que nós não usamos a conta de superusuário? Se eu tivesse como superusuário, ia dar certo. Quer dizer, ia dar errado. Ia gerar um arquivo lá no meio do limbo do nada. E aquele arquivo ia ficar perdido lá. Entendeu? As coisas são feitas para serem certas, sabe? Clear. More. Beleza? More. Programa.
certo? Então tá aqui. Então repare, programa.c, os built-ins, os command lines, tá? O nome do arquivo, cara. E aqui ele vai gerar toda uma árvore, um dicionário de palavras, tá? Porque meu código ele tem uma certa estrutura, beleza? Tá bom. Tem que passar por isso. Agora é a hora da gente pegar e fazer uma compilação. O próximo estágio, então, é uma compilação propriamente dita para gerar o nosso assembly. Legal? Detalhe do assembly, nós vamos chegar, então, na linguagem final ali da máquina. Então, vamos lá. Clear gcc-s maiúsculo /programa.i. Legal? Então, agora ele vai gerar alguns arquivos aqui. Legal? Teste.s. Então, opa! Deu um monte de enter aqui, cara. Dei um monte de enter aqui. Ainda bem que isso aqui é como eu posso dizer, é um PDF, não é o documento original. Então aqui eu consigo chegar aqui, ó. Ah, olha só, WC, podemos, né, traço L. Então nós podemos pegar um cat, o ponto barra programa.i e eu jogo lá no WC-L. 815 linhas, cara. 815 linhas. Se você quer ver, more, programa. Opa, não, ali é o I, né? Ali é o I, coleguinha. Ali é o I. É o S. 30 linhas. Então vamos lá. cat.programa.s. Tá aqui, ó. Tá aqui. É tudo aquilo que você vê lá na aula de aula C. Repare que string fixada. As strings elas são fixadas para entrar como algo estático. Lembra? Ele gerou tudinho aqui, tá? O moveq, o cal, tudo aqui. Beleza. Assembly gerado. Clear. Assembly gerado. Tá? Próximo passo. Eu já tinha também colocado os print screens aqui. Próximo passo, nós vamos pegar e passar pelo assembler e gerar os arquivos .o. Um monte de arquivos .o agora depende do teu código, né? SV, não é GCC, né? Barra programa.s, propriamente traço output barra programa.o. Cara, cada arquivo que você compila, ou seja, imagine que seu sistema tenha 200 arquivos lá. Cara, você vai ter que fazer uns 200 ó. Beleza? Legal. Agora eu tenho o arquivo .o. Então, chegou a hora do último passo de fazer o linker. Então, finalizar a compilação para essa máquina. Tá? Nós podemos usar o GCC. Nós podemos usar o... Eu poderia até usar o G++. Não tem problema nenhum. Eu vou usar aqui o GCC. Eu vou usar o traço static para juntar tudo num único arquivo. Para deixar o mais independente possível dessa versão do Debian. Para que ele rode em outros Debians. Por exemplo, GCC traço static, das bibliotecas mais estáticas possível, do programa.c traço O, tá? E bom, vamos lá, /programa. /programa, só isso. E aí ele vai gerar tudo para mim. Então, agora só eu chegar aqui e fazer o seguinte, /programa, e aí Botafogo é uma bosta. Tá claro, né? Coleguinha, parabéns, hein? Estamos aqui começando a fazer os programinhas dar certo. Logo, logo. Nós vamos aprender a fazer também. Já está no livro, né? Eu vou te ensinar a fazer os instaladores bonitinho. Os arquivos .deb. Empacotar bonitinho, tá? Já está aí no livro. Se você tiver dúvida, vai lá na frente e dê uma olhada. Até mais. Tchau.